Oi, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Esse é o segundo encontro do programa Desreorganizações Afetivas. Esse é um programa de 13 encontros em torno de uma pergunta, que serve para todos eles, embora sejam bem diferentes os temas de cada encontro. E a pergunta é: o que acontece quando alguns contornos e regras que definem instituições sociais são desorganizados e reorganizados? Esse programa ele busca pensar como mudanças na forma de organizar instituições elas podem abrir espaço para outros circuitos de relações, de práticas, de conhecimento. Então, a cada semana, uma iniciativa, uma instituição, um coletivo, uma prática vai vir aqui contar que deslocamentos eles propuseram dentro do seu contexto e o que isso gerou, quais foram os efeitos disso para as pessoas que usam essa instituição, para o espaço físico, para as pessoas que trabalham nesse lugar. Então, a ideia é um pouco essa. Assim. Hoje está aqui convidada a Clínica Aberta de Psicanálise, representada pelo Thales Absaber, e também o Miguel Bairrão, como interlocutor. A ideia é que a gente divida essa conversa em 3 momentos, que o primeiro o Thales conte um pouco da clínica. Eu trouxe algumas perguntas que servem de guia para todos os encontros. Depois o Miguel conta um pouco sobre a prática dele e traz algumas perguntas e comentários sobre a fala do Thales, e a gente abre a conversa para todo mundo poder também participar. É isso. Obrigada pela presença. Venham nos próximos encontros. O próximo encontro é semana que vem com o Usina, que é um grupo de arquitetos. Eles vão estar aqui falando sobre o Copromo, que é um projeto de, habitacional importante feito em Osasco no começo dos anos 90. Obrigado, Marília. Então, a Marília me mandou essas questões sobre a Clínica Aberta, né, que é um trabalho que eu faço junto com um grupo de analistas, nós fazemos, né, que é, essencialmente, as questões da Marília como isso surgiu, de onde isso veio, quais os impulsos que produziram esse deslocamento num sistema de referências e num sistema, de algum modo, no nosso caso, é de ciência, de conhecimento, uma certa ordem de conhecimento, mas também institucional, né, que é a psicanálise, né, a psicanálise que tem vários circuitos de transmissão e produção e cuidado, né, desse saber, né, e como surgiu, o que isso impactou a criação desse dispositivo novo, desse novo sistema de pensamento que a gente trabalhou, como isso impactou o mundo que a gente está, tanto o do campo, né, da psicanálise, quanto de fora dele, né, as querelas, as tensões que surgiram, né, e para onde isso vai, né, e o que isso tem produzido. De algum modo, essa própria produção aqui, junto com outros vetores, é uma das produções de para onde isso vai, né? Quer dizer, essas reinvenções, essas rearticulações, elas têm uma potência para além delas, né? Elas provocam alguma coisa mais ampla na cultura, né? Para nós é um prazer imenso estar num espaço tradicionalmente de arte, de crítica, né, com outra arte, né, e essas condições interessantes da cultura contemporânea, né, que pode cruzar continentes diferentes e criar novos continentes, novas perspectivas, né. Então, esse é um pouco o desenho do que a Marília propôs, essa espécie de historicização dos impulsos que formaram as tensões, os choques que isso produz e onde estamos, mais ou menos, nesse momento, né? Então, eu vou falar desse dispositivo de clínica pública de psicanálise, que é um dos que existe hoje, que é um movimento mais amplo, mas que tem algumas características particulares, assim, que a gente preza muito, que a gente tem muito orgulho de ter pensado alguma coisa que multiplica uma certa potência clínica, que é o que nos interessa, né? Que a gente chamou de clínica aberta, e que é uma oferta deste dispositivo
para um movimento mais amplo. Tem outros grupos que têm tentado usar esse dispositivo, né, como para multiplicar as clínicas públicas sobre esse modelo, né? Então, assim, como atuava antes das mudanças propostas no projeto? Houve algum acontecimento que disparou a proposta, né? Qual foi a proposta de mudança, né? Então, aqui o passado, né? De onde as raízes, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, as raízes do Brasil, né? As raízes, né? De onde vem a coisa, né? Na verdade, esse projeto, eu estou um pouco na articulação originária do problema teórico, depois isso se lançou para outros analistas, e hoje muitos vão... Aqui está o grupo, aqui, uma parte do grupo, né, são 10, 12 analistas que trabalham, o nosso grupo na Casa do Povo, junto, né, que Marília também trabalha lá, e no Bom Retiro, né, um espaço cultural e de produção de arte, política, vida, né, muito criativo também, vital. Então, assim, a minha ideia original, ela tem uma longa história, muito longa. Na verdade, é uma história... As intuições primeiras que chegaram nesse lugar, elas têm 20 anos. Elas são do tempo da minha formação na universidade. Tem uma dimensão que é desejo e inquietação. A gente não... Algumas pessoas se inquietam com os limites dos sistemas constituídos, né? No caso da psicanálise, um grande limite a clínica aberta é uma tentativa de produzir na direção de equacionar, transformar esse limite, expandir esse limite, era o controle tanto institucional quanto o controle da presença da psicanálise no mundo, principalmente pelo vetor de uma forma de venda de serviço de saúde no mercado de saúde. O que fazia a psicanálise se tornar muito elitista, fortemente elitista. E ela em grande parte ela né? O que cria uma resistência à psicanálise, né? Porque a psicanálise ela vai ganhando o semblante da classe que ela serve, né? Ela vai ganhando o semblante da classe que ela serve, o que não é, evidentemente, um valor estrutural da ciência e da disciplina. É um valor conjuntural histórico e uma equação política, de economia política, né, como dizia o Marx, né, que se abate sobre tudo que tem valor, né? O nosso mundo é um mundo em que, se nós não criamos espaços públicos onde nós podemos fazer o que estamos fazendo aqui, práticas de existência que estão fora do valor, mas isso aqui tem uma máquina gigantesca, institucional, inclusive de dinheiro, para proteger um espaço como esse, como espaço público. Se não existe isso, então tudo tem que ser pago. E se tudo tem que ser pago, né, então o mercado começa a regular o acesso ou não acesso. E a psicanálise originalmente, ela se protegeu, inclusive, originalmente, do fato de que houve uma recusa, uma cisão traumática na história da psicanálise, que a pesquisa do Freud não pôde ser recebida na universidade e pela medicina, como ele gostaria. A psicanálise ela vive tensionando e reproduzindo e tentando elaborar esse trauma original, que é a relação do Freud com a medicina, né? Que, num primeiro momento, foi muito ruim para o Freud. Era como se fosse uma perda de legitimidade essencial, fundamental, não ser reconhecido como ciência no campo da medicina. Num segundo momento, foi muito bom, são os paradoxos, porque então ele pôde, em um momento, radicalizar que, de fato, ele estava produzindo uma outra ordem de sentido da experiência, né? Que o inconsciente, o sujeito do inconsciente, realmente é outra coisa, né? Então, os médicos, ao avesso, ao fazer essa violência,
eles também tinham uma intuição de uma certa verdade. E o Freud pôde, então, radicalizar. E já na interpretação dos sonhos, ele diz assim, bom, esse sistema aqui do inconsciente que eu estou pensando a partir da experiência clínica, e que os sonhos é a última das fronteiras, né? Esse sistema ele vai radicalizar, vai dizer, ele já não coincide mais com o da medicina. É outro corpo que tem aqui. É um corpo simbólico que tem fundamento sexual, mas o sexual que interessa aqui é um sexual que se representa, é um sexual que se representa psiquicamente, que faz trabalho, né? Que exige trabalho psíquico. Esse é o sexual. Este corpo, ele não está no cérebro, ele não está no sistema nervoso, ele está em todo lugar, ele escorrega pelo corpo, ele imanta qualquer órgão, ele está na pele, ele está nas zonas erógenas, ele está numa experiência do bebê, ele está numa experiência da criança. Esse corpo, ele não é o corpo descrito, né, pela biologia, embora ele seja biológico. Então, é o paradoxo, né, da coisa freudiana. Então, a autonomia da psicanálise é porque ela cindiu com o campo, já na origem. E isso era uma relação de capital com o trabalho, que eram as minhas inquietações. Então, aí já tem um desvio grande, que é um desvio político na raiz, que, evidentemente, tinha uma exploração e uma invasão sobre mim pessoalmente, mas tinha um modo de pensar isso, né, que é um modo político de outra ordem. E quando eu fui falar isso para a minha analista, ela me mandou calar a boca, gentilmente, né, falando que nós não tocamos nesse assunto, esse assunto está fora de questão. A lei, que é uma lei de excedente aqui, de mais-valia sobre você, não faz parte da nossa reflexão. Eu fiquei puto, fui lá para a Faculdade de Psicologia, escrevi um trabalho falando isso, falando que filho da puta dos analistas cobram dos pacientes a mais, né? Como os bancos cobram a mais. Então, a gente ganhava de modo desindexado e o analista ganhava de modo indexado pela inflação. Era o fim da picada. Todo mês subia 15% a sessão. E o analista achava que isso era normal. Então, estava muito claro que a psicanálise mediada pelo dinheiro era uma relação de poder, que os analistas ocultavam como uma natureza normal, né? Que é o problema do capitalismo. Toda relação mediada por dinheiro é uma relação de poder. O dinheiro é uma mediação social, né? Não é um objeto neutro. Ele corre numa certa direção, ele se acumula. O jogo do dinheiro, em geral, nós não temos dinheiro no bolso, ele está em outro lugar, né? Tem toda uma máquina para que ele se desloque para onde ele tem que ir, né? Então, a psicanálise, originalmente, para se proteger da ausência da universidade, ela virou uma entidade de mercado, uma mercadoria, uma venda de serviços, né? Mas, ao mesmo tempo, isso oculta dentro dela essa estrutura de poder sem crítica. Então, essa é a origem da clínica aberta há 25 anos atrás, que era uma questão pessoal e uma questão, né, de quietação. Tinha um segundo elemento, que na Faculdade de Psicologia existia o grupo dos psicólogos humanistas rogerianos, que era uma tradição clínica americana, humanista, uma tradição de uma aproximação afetiva e respeitosa do paciente, sem a construção de mediações teóricas excessivas, como a psicanálise faz. E os psicólogos humanistas, eles tinham um plantão, que era um plantão psicológico, que toda semana os alunos recebiam os pacientes livremente, os alunos estavam disponíveis. E esse plantão psicológico era muito, muito importante na formação dos alunos. Tinha uma confiança ali no encontro humano, uma liberdade, uma oferta de esperança, uma aposta na força do encontro, na força vital do encontro. E a psicanálise, na mesma faculdade, era cheia de controles burocráticos, cheia de controles teóricos. Você tinha que estudar 3 anos antes de falar um A, né? Era uma máquina obsessiva
cujos afetos e as fantasias eram de que a relação com o paciente era muito perigosa, tinha que ser muito indireta, mediada por um professor, que, por sua vez, é mediado por uma instituição. E os rogerianos, não, eles iam lá, diretamente. Esse era um outro elemento ali da origem da clínica. E eu ficava pensando, cara, por que a psicanálise, que eu adoro, que é demais, não pode produzir um acesso democrático, um acesso... Então, essas questões são questões da origem mesmo, do meu modo de ser psicanalista. É um modo de pôr, um modo de se pôr na coisa. Isso é desejo, é inquietação e desejo. Tem um núcleo que é um núcleo misterioso, né? Porque por que a pessoa se bota essas perguntas? Isso ninguém explica. Né? De onde vêm essas perguntas? De onde vem? Né? A pessoa se bota essas perguntas, e ela se bota nessas fronteiras, e ela se bota nessas crises. Né? E, no fundo, era a minha formação marxista que estava por trás. Aí, né? Isso tudo é um grande raciocínio marxista, né? Que impactava a falta de inquietação dos psicanalistas com o seu lugar de poder no circuito do dinheiro. Teórica, prática, ideológica. Então, durante muitos anos eu fiquei com essa pergunta. Por que os rogerianos conseguem algo livre e acessível e os psicanalistas não? Evidentemente, eu via que tinha uma máquina obsessiva dos psicanalistas, uma máquina obsessiva que, por sua vez, era interessada, que acabava orientando a psicanálise para as grandes instituições que tinham estrutura hierárquica, de tipo igreja ou de tipo exército, que eu também tinha horror. Né? Que eu tinha horror. Aí, pessoalmente, os analistas que me interessaram sempre foram os psicanalistas exatamente que romperam, de tempos em tempos, com a estrutura. Né? Tem um momento doloroso e muito bonito, Ferenczi, né? Que era um analista muito próximo do Freud, e que, a partir dos anos 20, vai deslocando a psicanálise para um lugar novo, e no fim da vida, é um momento dramático. Dizem que o Ferenczi morreu por isso. Né? Ele estava redesenhando a psicanálise de uma outra perspectiva clínica, nova, que botava problemas impensados para o sistema freudiano que o formou, que fazia críticas profundas, e o Freud e o grupo de psicanalistas forçavam que ele virasse presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise. E ele escrevia as cartas desesperado, dizendo, eu não quero ser presidente, eu quero ficar no meu consultório, fazendo a pesquisa que eu estou fazendo. E os caras trocavam carta do outro lado, o Ferenczi está louco, a gente precisa trair eles de volta. Olha a violência, né, dessa relação instituição, grupo, diferença, reproduz a violência original do Freud. Essa coisa que é constante na história da psicanálise, as rupturas traumáticas constantes. O Jung, quase o Ferenczi, o Lacan, né? O Bion, no fim da vida, quase também. A Melanie Klein, por muito pouco, não foi queimada. Né? Esses territórios simbólicos de uma ciência que também é uma subjetivação, um paradoxo difícil, que é parecido com a arte nesse sentido. Né? Então, as questões originais são essas. Aí, um dia, eu fui me aproximando de militantes, primeiro o Marco Fernandes, do MST, que foi meu paciente, e eu conversei muito com ele sobre a possibilidade da psicanálise ocupar outros espaços. E ele foi fazer um trabalho no MST, ele estava se formando também como psicanalista, né? A psicanálise existir em outros circuitos, e a ideia era que a psicanálise se publicizasse, saindo da estrutura da venda de serviços. Mas era muito importante que isso fosse sustentável, que isso fosse de fato orgânico, fosse imanente, fosse um desenvolvimento imanente da psicanálise. Essa era a questão, que a gente achasse um modo de fazer isso realmente. Né? Começa com o Marco Fernandes, converso muito com ele, tenho minhas pesquisas de psicanálise política, que são questões teóricas. Né? E aí, um dia, um outro militante do movimento Passe Livre, o Daniel Guimarães, me chama
para fazer um trabalho num centro cultural, um trabalho de análise, né, que é a Vila Itororó, né, e que o trabalho era para eu fazer um grupo terapêutico, com os ex-moradores da vila que foram num processo ali de gentrificação cultural, né, foram retirados das suas casas, que era a Vila Itororó, e a casa está virando um centro cultural. Então, era para fazer um trabalho elaborativo dessa transformação traumática na cidade, junto com eles, e era para eu dirigir um grupo terapêutico. E aí, nesse momento, depois de muito, muito tempo, eu já estava maduro com a hipótese do que seria a clínica aberta. E eu falei, não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plantão que possa receber todo mundo, né, e que ele vai funcionar porque os analistas, o grupo de analistas que nós vamos convidar, o Daniel fazia formação lá no SEDES, onde eu dou aula, e outros colegas, nós vamos convidar um grupo de analistas para sustentar esse dispositivo. E aí é a invenção do dispositivo. Que a questão é que, com possibilidades teóricas da psicanálise contemporânea, nós podemos fazer o seguinte, um plantão, como faziam os humanistas lá na faculdade, né, 20 anos depois, em que os analistas podem se rodiziar no atendimento dos pacientes. O grupo de analistas é o sujeito do trabalho terapêutico, e não os indivíduos. Isso é uma pequena inversão, mas que faz efeitos muito grandes, e aí começam os efeitos, né? Que é o dispositivo setting da clínica aberta de psicanálise. É uma pequena inversão de alguma coisa que a psicanálise já tinha conquistado, que o trabalho clínico de grupos, um grupo como nós aqui, com 1 ou 2 analistas como operador da circulação do pensamento e das associações e das articulações, esse trabalho produzia alguma coisa para o grupo, que, por sua vez, o grupo produzia alguma coisa para os indivíduos. E o grupo podia fazer trabalhos que, como um raio, assim, podiam produzir efeitos para o indivíduo, que até ele mesmo não estaria fazendo esse trabalho. É uma espécie de autonomia também do modelo do inconsciente no trabalho de psicanálise de grupo. O que a gente fez foi virar isso. Um paciente é recebido por um grupo de analistas. Semana passada, a gente atendeu um ex-traficante, né? Aí começam as novidades. Claro que, quando você tira a psicanálise do circuito do dinheiro, você abre ela para uma vida social e para uma vida que está barrada pela falsa democracia do dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, não é. O dinheiro, que é o mercado, não é democrático. Ele é uma regulação de quem entra e quem não entra, né? E era exatamente daí. Então, a dimensão política desse trabalho é sustentar a clínica psicanalítica fora desta estrutura, que é a estrutura da organização da vida social como um todo. Isso é político também num sentido mais profundo para nós, que é a possibilidade de produzir trabalho fora da mediação da mercadoria, que é uma coisa muito mais complexa, né? Que é uma coisa que interessa imensamente aos artistas, né? Os artistas sempre precisam de dinheiro para viver como todo mundo, mas, na verdade, o seu trabalho nada paga o trabalho do artista, né? Nada paga, né? A famosa placa, né, surrealista, né, na porta do poeta, né? O poeta está dormindo, o poeta surrealista, e bota a placa: não perturbe, gênio trabalhando, né? Quais são as potências que a ordem da vida, da subjetivação e da vida na cidade do mercado, o carro, aí sim, uma outra coisa, né? É muito importante para nós sair do setting tradicional. O consultório, o paciente que passa pelo porteiro lá, pela secretária, né? Aí a gente acerta o preço, aí a gente faz um contrato.
A psicanálise naturalizou isso e nós precisamos disso porque nós precisamos viver. Então, isso daí é um setor da vida. Mas o trabalho não se reduz a isso. Isso é uma redução das potências do trabalho. O trabalho também é essa dimensão, né? Como Proust diz em algum lugar lá Em Busca do Tempo Perdido, que tem a ver... o que é criar alguma coisa? Criar alguma coisa é se concentrar profundamente sobre um problema, né? Até o momento que ele explode, né? Então, um pouco aconteceu isso. Eu fiquei 20 anos pensando nesse negócio, até que ele se transformou nesta forma que agora está funcionando plenamente, né? Então, assim, uma das questões importantes aí é esse deslocamento na cidade, que é o deslocamento na cidade ordenada pela vida de mercado. Tem outras cidades, outros lugares, outras possibilidades de criação, e a gente tem potência, a gente, aí é uma imaginação política, a gente reduz a nossa existência àquilo que o mercado desenha das nossas práticas. É o mercado que desenha as nossas práticas. E a gente não fala assim, pô, eu tenho mais energia do que isso, eu quero mais do que isso, eu posso mais do que isso, existe mais tempo do que isso, né? Então, assim, para muitos de nós, a experiência de gerar uma clínica muito livre, coletiva, aberta, acessível, democrática, que recebe o índio expatriado, que recebe a noia que se transformou numa mendiga, que recebe o traficante, pessoas que têm vindo à clínica aberta. Na medida que ela vai se sustentando com o tempo, toda uma sociologia ausente da psicanálise começa a se representar lá. A semana passada foi emocionante. Chegou um moço que é um ex-traficante no meio do tiroteio, morrendo de medo de ser assassinado, bateu na porta e falou, é aqui que tem terapia, né? Esse cara jamais poderia fazer isso. Ele só pode ir para a igreja evangélica, né? Para o próprio crime, né? Para a droga, que é o que ele também vive. Um espaço como o da psicanálise, para essa experiência social, estava vedado. Estava vedado por estruturas institucionais, por estruturas de poder do mercado. Não está mais. Os caras vão. Aí a gente vê o avesso da resistência. Olha, está aqui, está disponível. É como a Bienal aqui, a porta está aberta, pode vir. As pessoas vão. Né? As pessoas vão. Né? E aí tem muitos usos. Né? Eu me lembro de uma menina de classe média rica, né, que ficava se perguntando, eu deveria vir aqui porque eu poderia pagar aquela outra psicanálise. Mas, de verdade, o meu desejo político não é ser atendida lá no Itaim, passando pelo porteiro e fazendo contrato com aquela mulher esquisita, que é toda essa maquinária social, que os analistas acham que é neutro. E muitos pacientes não vão porque sabem que essa maquinária não é neutra. Que essa maquinária, ela mesma é um desvio político, é um desvio imaginário, com o qual o analista está comprometido. Então, o nosso dispositivo é problemático nesses territórios, né, psicopolíticos ideológicos da psicanálise. Provoca aí. Né? E aí essa menina mais rica dizia, eu posso vir aqui porque eu posso pagar lá. É para mim, o que é uma coisa ética, né? Bonita. E a gente diz, olha, aqui é aberto. Se você quer vir aqui, é aqui. Está tudo bem. Né? Aí ela ficava muito feliz. Né? Ficava muito feliz. Então, essas são as origens, as raízes e o que está em jogo agora. Na vida do campo psicanalítico, tem várias reações, é muito interessante. No primeiro momento, eu achei que a reação seria muito maior. É comum ter uma reação pessoalizada de analistas, às vezes até amigos e às vezes até de esquerda, né? Que dizem, não, mas isso daí não produz transferência. É um equívoco teórico grande.
né? Agora eu estou escrevendo. Produz transferência e produz transferência forte, porque produz transferência com o espaço público, produz transferência com cada um dos analistas, produz transferência com o dispositivo, ou seja, toda essa máquina de recebimento, que são pessoas, sustentam o investimento de uma pessoa numa relação, né, cujo método psicanalítico, o método psicanalítico é rigorosamente o mesmo, desde o consultório do Freud até a nossa clínica aberta. Por isso nós estamos na psicanálise, né? O nosso trabalho com os pacientes é exatamente o mesmo que nós fazemos no nosso consultório, cobrando fortunas, quando fazemos no nosso consultório. E aí é de classe, né? Aí é de classe. É exatamente o mesmo. A escuta é a mesma. O entendimento do sentido, a oferta de sentido é a mesma. Nesse sentido que é psicanálise, né? Então, o que é? É um dispositivo novo que desloca uma série de questões e que vem de dentro da história teórica da psicanálise, né? Vem de dentro das potências teóricas, que permite uma experiência do inconsciente, tal qual Freud o concebeu. Não é o analista para um paciente que faz a psicanálise. Essa é uma das descobertas, né? É algum sistema de humanidade que trabalhe com a escuta freudiana, que trabalhe com o modelo do inconsciente. Pode ser um analista, pode ser 3 analistas, pode ser, né, pode ser no consultório, pode ser no hospital, pode ser na rua, né, pode ser um grupo de analistas para um paciente, como é o nosso caso. É um luxo. O nosso negócio é como diz o Bataille, né? A gente pega energia da natureza. O Bataille tem essa coisa louca de dizer, eu não entendo por que o mundo é tão mesquinho. Tem uma quantidade gigantesca de energia desperdiçada. Vocês já viram o Sol? O Sol mete energia, bota força. Por que a humanidade não consegue receber essa potência? O nosso negócio é um luxo. Tem um monte de analistas para um paciente, né? É um negócio tudo invertido. Tem certas figuras utópicas que vão sendo produzidas aí. Quando você sai do mercado, é isso que acontece. Surgem formas impensadas, né? Surgem formas impensadas. Então, assim, vem uma coisa muito curiosa, às vezes uma coisa um pouco ressentida de colegas de esquerda, com não, isso não pode funcionar, porque um grupo de analistas não pode fazer o papel de um analista. Onde que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Isso é um preconceito incomprovado e acientífico. Testa, vamos ver se o grupo de analistas não pode fazer. Testa. A gente está testando e está vendo que pode. Tem mil questões e tem novas configurações, porque vem novas ordens de sofrimento que não vão no consultório. Isso é um outro aspecto importante. Quer dizer, quando você altera a estrutura de setting, ela começa a revelar aspectos novos do inconsciente. Né? Eu gosto sempre, a respeito disso, eu gosto de lembrar o Winnicott, que foi para o hospital público fazer psicanálise no meio do hospital público, no meio do corredor, no meio da vida, da muvuca. E porque estava aí, surgiram novos objetos psicanalíticos, objetos fenômenos transicionais, uma teoria linda e revolucionária, vem porque ele saiu do consultório de divã, analista sentado, aquele teatro todo. Né? Que não é que esse teatro não tenha importância, ele tem muita importância, e principalmente ele tem importância na formação do analista. Embora este grupo de trabalho esteja sendo um grupo de profundo impacto na formação dos jovens analistas que estão em jogo. Isso é um outro, que estão trabalhando numa psicanálise radical, não numa psicanálise conservadora, né? Uma psicanálise que partiu para o ataque. Essa metáfora aqui, né? Partiu para o ataque. Né? Enfim, então, aí tem essa coisa, né? Isso não pode dar certo. Ao mesmo tempo, isso era muito pessoal, são posições individuais. Ao mesmo tempo, para nossa surpresa, tem alguma coisa na época que já é elaborada o suficiente para dizer nós precisamos desse tipo de dispositivo. Tem uma certa consciência, na época mais ampla, de que o mercado não está mais dando conta da vida. Isso está em todos os lugares, isso é a crise do capitalismo, né? É um problema para todos nós, porque nós somos obrigados a viver no mundo do dinheiro, e o mundo do dinheiro não está mais funcionando. É o desemprego crônico, é o trabalho degradado, né?
Então, ao mesmo tempo, as velhas hipóteses de reparação disso, que é via Estado e lei, também estão sendo degradadas pelo capital. Então, resta às pessoas produzirem a sua humanidade, a sua civilidade, o seu encontro, os seus dispositivos, e isso muita gente tem intuído, tem se interessado muito. Eu achava que a reação ia ser muito mais negativa do que foi. Na verdade, a reação ampla do movimento psicanalítico foi muito mais positiva. Muito mais positiva. A gente já foi falar na Faculdade de Psiquiatria, já fui falar no Conselho Federal de Psicologia, né? E a partir desse nosso dispositivo, já surgiram 3 clínicas abertas, usando o mesmo sistema. A gente atende 12 pessoas. O interessante desse negócio é que tem uma espécie de mágica interna. Como a gente doa, aí tem uma coisa da economia da dádiva contemporânea, que é um outro problema, né? Uma economia em que você tem potência para dar. E o que isso produz numa ordem contemporânea, que não é a dádiva dos índios, é uma outra dádiva, né? Então, assim, o que acontece? 3 analistas, 4 horas, todo sábado. É muito interessante esse processo, que é a potência do coletivo. 3 analistas, 4 horas. Essa é uma coisa que é meio fascinante. 3 analistas, que é um grupo que recebe todos aqueles pacientes no método psicanalítico, como paciente do grupo. 3 analistas, 4 horas de plantão todo sábado, produzem 12 horas de clínica. Mas isso é muito interessante. Como a gente está multiplicando os analistas, o analista trabalhou, pessoalmente, ele trabalhou 4 horas. Mas o grupo produziu 12. Ao longo do ano, do mês, se são só 3 analistas, às vezes a gente consegue ter um pouco mais ali, a gente faz 50 horas de clínica, com as pessoas dando 4 horas. Que as pessoas se revezam ao longo do mês. Então, as pessoas trabalham 4 horas e a gente produziu 50 horas. Essa é uma mágica, uma potência do inconsciente freudiano, real do inconsciente freudiano, pode fazer. Isso é o nosso negócio mais legal, é a dimensão verdadeiramente criativa desse troço, né? Quer dizer, que mostra que realmente tem realidades que nós não estamos sabendo ver e usar, né? Mas também é isso. Para chegar nesse negócio, foram 20 anos perseguindo uma intuição, que agora eu estou podendo contar aqui, né? Como é que foi, né? E isso tem interessado, sim, tem interessado muita gente, tem interessado muitos grupos. Já surgiram mais 3. Tem um na Praça Roosevelt, que usa o mesmo dispositivo. Tem um em Uberlândia, e tem um em Brasília, né? E todos os dias chegam pessoas perguntando como é que faz, porque também foi feito para, se as pessoas quiserem, multiplicar essa forma de ser um movimento político, virar um movimento político. Tem outras modalidades de clínica aberta, de clínica pública, outras, né? Agora, o principal limite que a gente encontrou é que também entre nós, na velha tradição da esquerda e do movimento psicanalítico, houve alguns rachas brutais, né? Aqueles colegas que me convidaram para fazer a clínica lá no começo, na Vila Itororó, brigaram comigo e não querem fazer a clínica do jeito. Aí, por motivos humanos, demasiadamente humanos, né? Infelizmente, as pessoas piram, e por isso que a psicanálise existe, né? As pessoas fazem sintoma, né? Então, aconteceu ali umas diferenças que não foi possível manter a ligação, o que é muito comum no movimento psicanalítico. Muito, muito comum. Não é nenhuma novidade especial. Também é muito comum na esquerda também. Ali, no caso, era movimento psicanalítico esquerda. Então, a bomba era grande, né? Então, esse trauma da história da psicanálise a gente não conseguiu superar.
Ele vem da nossa sombra, né? Ele vem da nossa sombra, a gente nunca sabe. Aconteceu no grupo da Praça Roosevelt, que foi o primeiro que desdobrou esse set, aconteceu a mesma coisa. Racha também, né? Então tem uma certa dimensão demoníaca do ser humano que não, né? Que não. 5 minutos. Que será mais que eu falo, né? Então, os problemas clínicos e teóricos de muitas dimensões que este dispositivo de psicanálise vai colocando para a psicanálise. A modalidade de transferência, como é que os pacientes organizam essa conversa, vão surgindo novas intuições sobre a clínica, novas mesmo, né? A gente, às vezes, imagina... Teve um paciente que falou isso para a gente. Falou. O paciente falou, se eu toda semana... uma coisa importante, é o paciente que organiza a clínica dele, né? Ele que decide quantas vezes ele vem, quando ele vem. O projeto terapêutico do paciente pertence a ele. Então, acaba também aquela coisa daquele paternalismo, né, ridículo, que o analista fica caçando o paciente, diz, você está resistindo, venha aqui, faça a sua análise. Não, a questão é a seguinte, se tem verdade nesse encontro, essa verdade é que impulsiona o processo. Se tem sentido, é o sentido que é sentido no fato de que a estrutura da psicanálise alcança a estrutura do sofrimento, é só isso que liga, é só isso que importa, né? E isso vai fazendo com que os pacientes tenham vários vínculos. Tem pessoas que vêm uma vez agora, uma vez 6 meses depois. Às vezes muito diferentes. Às vezes não. Às vezes igual, né? Tem pessoas que vêm toda semana. Tem pessoas que vêm 3 vezes e não vêm nunca mais, né? Tem pessoas que já vieram 20 vezes. E aí vai virando uma análise comum. O processo, né, tem um neurótico obsessivo clássico, assim, de livro de 1908 do Freud, assim. Um neurótico obsessivo, homem, como dizia o Freud lá, o homem dos ratos, né? Que vem, esse cara vem desde o primeiro dia, ele vem há 2 anos, desde o primeiro dia, ele tem uma análise continuada, que já passou por todos os analistas, né? E assim, nesse momento, a estrutura neurótica original está se dissolvendo, ela já não existe mais. As inquietações, as angústias são de outra ordem, a potência psíquica é de outra forma. A forma do psiquismo está em outro lugar. Exatamente o que acontece numa análise no consultório, exatamente, igualzinho. No caso, com um paciente de tipo clássico, de escrito já, né? Mas tem os não de escrito. Uma das várias coisas novas é essa ideia que um paciente disse para nós e que eu estava achando isso também. O paciente falou assim, que essas coisas que a gente está anotando agora, né? O que eles dizem sobre isso, né? Ele falou assim, eu fico com a impressão de que se eu estivesse falando sempre com a mesma pessoa, os pacientes se inquietam, isso os pacientes estranham, acham que não, têm dúvidas, porque eles também aprenderam, né, com o cinema, com a indústria cultural e com os próprios analistas, que psicanálise é aquele negocinho, o cara tem que estar atrás do divã, e tem que ter o divã, se não for assim, não é, né? Isso é uma fetichização, uma ilusão, né? Protetora, inclusive. Protetora, porque pode, inclusive, barrar o processo. Aí esse paciente diz assim, se eu estivesse falando sempre com a mesma pessoa, talvez eu estivesse me repetindo. E talvez eu estivesse parado. Eu tenho essa impressão. Como, quando eu venho aqui, cada vez, eu não sei com quem eu vou falar, e diz outro paciente, é curioso, porque vocês são todos diferentes, mas vocês são tão iguais. Uma outra fala de um outro paciente. Né? Claro, nós somos diferentes, personalidades, pessoas, formas, estilos, mas o método, a escuta é a mesma. Né? O que nós estamos fazendo ali é a mesma coisa. Né? Nós partilhamos de um modelo de produção e de aproximação da vida emocional, que é o mesmo. Então, nós somos iguais.
né? E esse modelo está na relação com o paciente, está na relação entre nós, no grupo de trabalho depois sobre todos esses pacientes, né? Então, essa ideia de que... Aí o paciente diz isso. Se eu estivesse falando sempre com a mesma pessoa, eu deveria estar parado. Como eu tenho que... Eu não sei com quem eu vou falar, e eu não posso me repetir, eu nem posso me repetir, nem posso. Esse dispositivo nem permite eu me repetir, porque até para me repetir me dá trabalho. Para me repetir, eu tenho que... Então, assim, eu sou obrigado a cada vez a inventar essa clínica de novo com cada um de vocês. Sou eu mesmo. E eu aprendi que isso é inteiramente faz parte do jogo, porque é associativo. Eu não preciso repetir nada. Eu posso partir de onde eu estou, né? E isso parece que me faz me mover. Quer dizer, ao contrário do que dizer que esse troço seria resistência, parece que talvez esse troço seja facilitador, né? E que um grupo seja mais potente para o inconsciente do que um indivíduo. Isso é uma questão muito contemporânea, né? Que é uma busca de comum, de coletivo, né? Muito contemporânea. Enfim, eu acho que, né? Eu acho que deu. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa mais, tá? Obrigado. Espero trazer algumas contribuições, tanto para mostrar um trabalho que tem muitas semelhanças e, ao mesmo tempo, profundas divergências também, não é? E, ao mesmo tempo, poder aprender como estou aprendendo e também podemos trocar algumas coisas, não é? Então, o primeiro ponto que eu devo sublinhar é que eu não me insiro relativamente à psicanálise como um psicanalista clínico. Quer dizer, o dispositivo do qual eu vou falar é um dispositivo psicanalítico, mas é fundamentalmente um dispositivo social, não é? Ele é intrinsecamente social. Eu leciono psicologia social num departamento de psicologia, numa abordagem psicanalítica, no atinente ao campo dos estágios e das práticas, não é? Algumas coisas que vale a pena sublinhar, não é? Relativamente a isso, porque elas, falando um pouco de uma certa concepção da psicanálise, que é que, como eu entendo, e que permitem depois uma conversa melhor com esse dispositivo da clínica pública ou da clínica aberta, relativamente ao qual eu quero cumprimentar o TALS, não é? Porque acho de uma grande coragem, uma grande inovação, está de parabéns, não é? Acho muito bom que isso seja feito, não é? E, ao mesmo tempo, só quem faz algo também corre riscos, eventualmente, de ser questionado naquilo que faz, não é? Mas, para entendermos um pouco melhor essa complexidade desse campo rico que é a psicanálise, eu vou elencar algumas questões que me parece que são cruciais para a psicanálise, dão conta da sua riqueza e, ao mesmo tempo, também do seu eventual conservadorismo, não é? E, na realidade, não vale a pena dizer o que é certo ou o que é errado relativamente a um ponto de vista ou outro ponto de vista. A psicanálise ela surgiu como uma psicologia extremamente inovadora, inventada por não psicólogos, porque a psicologia disponível no momento da origem da psicanálise era profundamente incompetente, incapaz para resolver problemas concretos e empíricos que se colocavam para outros profissionais, no caso, frequentemente médicos, pediatras, como o Winnicott, mas também como a Françoise Dolto, psiquiatras também, sem dúvida, neurologistas como Freud, não é? Então, na realidade, a psicanálise é, de certa forma, uma psicologia inventada por não psicólogos, não é? Já mostra o seu cunho um pouco contestador, e ela foi inventada por ser necessária. Ao mesmo tempo, isso traz alguns limites também para o entendimento preliminar do dispositivo psicanalítico, que é o seu atrelamento à ideia de uma clínica. Então, nós encontramos isso na história da psicanálise de uma maneira muito interessante. Quer dizer, de um lado, o desenvolvimento de uma psicologia que é feita por médicos na sua origem, não é? Até hoje há muitos médicos também que a praticam, e que ficam muito atrelados ao modelo de atendimento clínico médico, não é? Com algumas adaptações, tal, não é?
e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento de uma concepção daquilo que é humano que não tem muito mais relação com o modelo biomédico, com algo que o valha, não é? Nas conferências introdutórias da psicanálise, acho que, se eu não me engano, a primeira, o Freud vai exatamente fazer esse contraste. Se algum médico vier estudar o que nós fazemos aqui, não vai entender nada do que nós fazemos, porque nós não observamos, não diagnosticamos, não classificamos, não pela anatomia, não é olhando para as pessoas. Nós escutamos as pessoas, porque nós trabalhamos com o tempo. Então, o método psicanalítico ele tem a ver com temporalidade, tem a ver com memória, e não com observação neurofisiológica. Ele está mais perto da história do que da medicina, né? E tendo a ver com memória, ele tem a ver com uma memória que é uma memória biográfica, muitas vezes, mas é também uma memória que envolve uma ancestralidade, que envolve outras pessoas, que envolve coletividade. Quer dizer, na história de um indivíduo, na sua memória, está também a memória dos seus pais, dos seus avós, da sua etnia, do seu bairro, da sua comunidade, não é? Então, esse deslocamento, essa ressignificação, está dada no próprio, com o perdão da palavra, DNA da psicanálise, que é histórico, não é DNA, não é biologia, não é? Mas, ao mesmo tempo, os modelos que foram desenvolvidos de atendimento são extremamente clínicos e atrelados muito a uma clínica liberal, não é? Esse é um paradoxo. A psicanálise, na realidade, é fundamentalmente uma teoria da memória. Ela traz, como bem colocou o Tales, uma renovação do entendimento do que é a vida, do que é o amor, do que é a sensibilidade, não é? Do que é o corpo. O corpo da psicanálise não é o corpo anátomo-patológico do defunto, não é o cadáver, é um corpo vivo, é um corpo pulsante, não é? Então, tudo isso é extremamente importante. Ela traz também uma nova teoria sobre a percepção, não é? Ela traz também uma possibilidade de eu trabalhar com o desconhecido. Quer dizer, eu não tenho de partir daquilo que eu já sei para descobrir coisas que eu não sei. O dispositivo analítico me permite trabalhar a partir daquilo que eu não sei, não é? Essa é uma regra fundamental. Coitados daqueles que sabem muito, sabendo muito, acabam errando, não é? Acabam condicionando um pouco a sua escuta. Ela permite também uma renovação da questão da percepção, aquilo que para nós parece uma realidade dada, obrigatória, algo que nos constrange a assumir um estilo de vida, uma determinada organização do espaço público, privado, arquitetônico, da realidade. Isso, na realidade, é uma construção árdua de percepções e realidades que podem entrar em colapso e que a psicanálise pode ver os seus bastidores, não é? Então, há muitas coisas importantes e interessantes que mostram o potencial de possíveis ressignificações, deslocamentos que a teoria psicanalítica pode comportar, não é? Concretamente, indo para alguns pontos, para não alongar nesse ponto aí e abrirmos para o diálogo, não é? Uma coisa que para mim é crucial é o entendimento de que o sujeito psicanalítico ele não pode mais ser confundido com uma complexidade psicossomática qualquer. Ele não é um corpo que tem um psiquismo, não é? Então, não adianta nós passarmos por toda a crítica que está já no próprio Freud e depois vai aparecer em outros autores da psicanálise importantes, não é? Do mesmo campo. Um deles é o Winnicott, sem dúvida. Então, autores que vão mostrar claramente que as fronteiras da alma humana não são as fronteiras da individualidade. Não é que há indivíduo, dois indivíduos, um grupo e depois uma coletividade. Não se trata de uma aritmética da somatória, não é? Porque o sujeito não está dentro da cabeça. O sujeito psíquico não é tão psíquico assim. Ele não está dentro da cabeça. Ele está nas produções simbólicas, ele está nas atividades, ele está nas práticas culturais, ele está... Quer dizer, aquilo que há de mais interno e pessoal para um colecionador, por exemplo, é a sua coleção, e não alguma coisa que seja dentro da sua intimidade orgânica ou psíquica. Então, se nós entendemos o sujeito dessa forma, não há a mínima razão para nos atrelarmos a um dispositivo de tipo clínico, médico, liberal, ou dessa psicanálise clássica. Então, o que é que nós temos feito concretamente
no lugar onde eu me insiro como supervisor, não é? Eu recebo estudantes de psicologia, estou num curso de psicologia, e lhes proponho primeiro uma escuta do que os levou, daquilo que os motivou a fazer psicologia, o que é que eles querem, porque é que se tornaram psicólogos, ou têm um projeto de serem psicólogos, não é? Vão aparecer elementos tanto da sua opção vocacional, pela psicologia, pela psicanálise, como outros elementos da sua vida, não é? E é a partir desses elementos e do seu desejo, que também não é um desejo individual, é um desejo que muitas vezes vem das suas experiências, com as suas famílias, com o seu grupo étnico-racial, com as suas questões de género, não é? A partir dessa experiência, não é? Eles precisam se propor a um encontro com uma alteridade que lhes permita, ao mesmo tempo, elaborar as suas questões, não é? Aquilo que os instiga, e, ao mesmo tempo, ouvir um grupo social, uma coletividade, nunca um indivíduo, que, de alguma maneira, faça ressoar neles essas mesmas cordas, essas mesmas notas daquilo que é relevante e motivador para eles. Então, o nosso setting, aí tem uma divergência relativamente ao que o tal está propondo, não é uma replicação do setting clínico liberal num contexto público, social, tal. Não. O nosso setting são organizações sociais, movimentos sociais, organizações não governamentais, não é? Comunidades, como, por exemplo, para citar algumas, não é? Uma escola de circo comunitária, por exemplo, não é? Uma ONG que trabalha com dança, com a proposta de encontrar nos corpos de jovens da periferia e adolescentes as marcas da sua cultura, da capoeira, da sua origem étnico-racial e, ao mesmo tempo, trazer essa memória para a produção de espetáculos, não é? Então, trata-se de produzir espetáculos de dança. Nós vamos lá ouvir esse trabalho, não é? Trabalhos com pacientes terminais, eventualmente, que não têm onde ficar por questões financeiras, então há uma rede social de apoio, ao mesmo tempo, precisa de algum suporte psicológico. Quem vai dizer o que é feito e o que vai ser feito, isso já está na realidade social, certo, não é? Há movimentos sociais organizados e cada estudante, cada estagiário, ele vai ao encontro desse movimento, ele escolhe o seu movimento e, ao mesmo tempo, ele é escolhido por ele. E, a partir daí, ele vai desenvolver uma escuta analítica, não do indivíduo, ou de 2, ou de 3, ou de 4, ou 5, ou 6 indivíduos, mas do sujeito transversal na ONG, completamente. Aquilo que é a questão da ONG. E, ao mesmo tempo, vai escutar-se a si mesmo. Então, por exemplo, uma situação, para dar alguns exemplos rapidamente, não é? Uma estudante, ela me dizia o seguinte: olha, eu fiquei em dúvida entre fazer psicologia e fazer dança. Porque o lugar da escuta analítica não se confunde com um corpo, com uma individualidade, com essa ideia de uma pessoa que é um indivíduo no sentido moderno do termo, é uma construção penosa da etnia branca que em Viena se transformou num ápice no final do século XIX, começo do século XX, não é? Num ápice da cultura humana num determinado momento, depois logo veio uma baita destruição. Nós não precisamos mais manter essa concepção. Nós podemos ter um entendimento do que é o sujeito, ressignificando, de uma maneira que não mantenha essa dicotomia entre indivíduo e grupo, indivíduo e sociedade, porque o sujeito está em outro lugar, está no inconsciente, e esse inconsciente não coincide com uma interioridade. Ele pode aparecer em gestos, em atos, na culinária. Então, já tivemos estagiários, por exemplo, que tinham oficinas de culinária, em ONGs que trabalhavam com crianças. Por quê? Queriam cozinhar, gostavam, vá para a cozinha. Não há problema nenhum, vai lá para a cozinha, não é? Oficinas de literatura, não é? Uma pessoa que eu supervisionei é um estudante africano. E aqui no Brasil, o africano tem um certo clichê e tal, no movimento dos dreads, não sei o quê, Nigéria e tal. Só que ele tinha vindo de São Tomé e Príncipe, que é um outro país. Quer dizer, a minha África não é Nigéria. Eu quero mostrar para o movimento negro da cidade como é a minha cultura africana, que a África é rica, é plural. Então, vá lá expor a cultura de São Tomé e discutir um pouco essa concepção de africanidade. Há uma escuta analítica, sem dúvida,
mas numa transferência encarnada na própria corporalidade e em espaços e settings absolutamente distintos. Para concluir, um exemplo, antes de fazer só 2 perguntas para o Thales, né? Um exemplo, por exemplo, que eu gosto bastante, foi de porque isso muda ao longo do trabalho. Uma estudante, ela queria o quê? Ela queria, da mesma ONG, vou dar 2 exemplos rapidamente. O Centro Cultural Urumilá, que é uma ONG que trabalha com cultura negra, questões étnico-raciais, não é? A primeira estagiária que foi trabalhar lá era uma pessoa que poderia ser considerada negra, mas ela não sabia que era negra, de certa maneira. Não é? Então ela foi entrando, começando a trabalhar e foi trabalhando a sua própria negritude, se descobrindo negra nesse processo. Ela me traz a seguinte questão para a supervisão num determinado momento. Miguel, eu não entendi uma coisa que me foi dita. O que é que foi? Eles prepararam um carnaval, tem um afoxé, que também tem um candomblé associado. Me convidaram para participar do afoxé. Eu não quis, mas eu fui assistir lá ao afoxé e tal. Né? E estávamos assistindo o afoxé e eu estava conversando com as pessoas, lá com uma moça da ONG, e ela estava falando comigo o seguinte, porque nós e eles. Eu perguntei para ela, eles quem? Não é? Isso é minha... Ora, eles quem? Eles, os branquelos. Aí ela ficou com aquilo na cabeça, aí veio para a supervisão. Ela falou, eles, os branquelos. Será que ela está achando que eu sou negra? Não sou eu que vou dizer para a pessoa se ela é negra ou não. Bom, no final do estágio, ela tinha se tornado efetivamente negra. E tratava, inclusive, as pessoas como mãe. É um processo que também transforma a formação em psicologia e identidade do próprio estagiário. A outra, na mesma ONG, tenho N exemplos e tal, mas não vou entrar nisso, era uma loira, branca, loira, mas foi acolhida pela ONG, e aí, num outro lugar, que é o lugar de uma pessoa branca, tal. E aí a conversa era outra. A ONG dizia, porque a Universidade Branca, e nós somos a Universidade Negra, porque o conhecimento branco e tal, porque vocês venham conhecer o nosso... O que é que eu tenho que fazer para conhecer essa forma de conhecimento? Venha participar do nosso afoxé e do nosso carnaval, do que estamos preparando. Você entra onde você quiser. Você escolhe o que você vai fazer aqui, não é? Mas venha. Que era quase um desafio. E ela me perguntou, eu posso participar disso e escolher? Falei, pode. É. Isso é uma forma de intervenção? É. Porque a intervenção em psicanálise não é pelo blá, blá, blá. Verbo, é pelo ato. A palavra tem que ter força, tem que ter ato. Né? E aí eu quero estar na bateria. Quero tocar um instrumento de percussão. Eu escutei aquilo. Bom, mulher em afoxé tipicamente fica dançando lá com as suas coisas. Lugar de tocar na bateria não é uma posição tradicional para a mulher. Mas eles haviam dado a palavra que ela poderia escolher o que fazer, não é? Vai lá e banque, bateria. Ela foi, engoliram em seco, bateria, mas você não prefere, ou tem umas roupas, você pode dançar na frente, não quero tocar na bateria. Tá bom, dissemos que podia, ela foi. Ela veio, aceitaram, eu falei para ela, pelo amor de Deus, me toca bem, não vai errar, não dá pretexto, a sua intervenção é, toque bem, quer dizer, porque senão... Então, o que era um trabalho com matemática étnico-racial transformou-se num trabalho com uma questão de género, fundamentalmente. Lugares ou não da mulher, que lugares a mulher pode ocupar ou não, naquela ONG, ela foi, tocou, no final, perguntou para o cara lá da bateria, para o mestre da bateria, e aí, como é que foi? E ele respondeu, até que não foi mal, tá? Até que dá para o gasto, etc. Isso, para nós, é uma baita intervenção. É uma forma de intervenção. É deslocar o sujeito, escutar o sujeito de outra forma, poder trazer a psicanálise, encarná-la de uma outra forma, trazer essa temática do inconsciente, não reduzir o sujeito à individualidade psíquica, não é? Mas ele é um processo transversal a toda a cultura, não é? E eu acho que é um pouco por aí que nós temos trabalhado, não é? Para o Thales, eu só tenho basicamente 2 questões, não é? Que, você já deve ter escutado inúmeras vezes, eu não tenho a esperança de que você está falando nada de novo, não é isso. Né? Mas, fundamentalmente, depois tem outras questões, são basicamente as seguintes. Uma é essa concepção
Quer dizer, não adianta nós procurarmos, a meu ver, adianta, eu reconheço a importância do trabalho. Então, eu não vou mais trabalhar num consultório de Perdizes, do Itaim, e vou para a Vila Itororó, para a Casa do Povo, para a Praça Roosevelt. Perfeito. A diferença, mas a sociedade da cidade é a mesma, certo? Não é? E, acima de tudo, a minha concepção de aparelho psíquico e de indivíduo é a mesma. Quer dizer, para eu, efetivamente, transformar a realidade e não deixar a psicanálise ficar atrelada a uma concepção de pessoa liberal burguesa, não basta eu levar o dispositivo clínico médico para os pobres ou para quem não tem dinheiro para pagar ou fora do mercado. Eu preciso transformar a concepção do sujeito e assumir um sujeito mais coletivo, mais social, um pouco nessa perspectiva. Essa é a minha posição. Então, esse é o desafio que eu faria, porque, na realidade, o que é que o risco é replicar o modelo conservador de pessoa, etnocêntrico, branco, não é? Europeu, e replicá-lo em contextos para uma população, entre aspas, mais pobre, ou carente, ou tal. Eu acho que o risco que você corre com isso também tem... A escuta ampliada a outras pessoas é fantástico. Mas, veja, você mesmo disse que os psicanalistas gostaram disso. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, você está livrando um pouco a barra da... Quer dizer, não é uma prática muito revolucionária do que seria... é uma prática que, na realidade, pode ser interpretada como uma coisa de... Olha, está vendo? Nós, psicanalistas, também podemos, não é? Nós, de segunda a sexta-feira, cobramos fortunas nos nossos consultórios, e essa é a figura, e depois, aos sábados e tal, nos finais de semana, fazemos alguma coisa fora do mercado e tal, porque nós somos legais, etc. O mundo continua igual. O mundo, efetivamente, não muda dessa forma. Não estou dizendo que seja missão sua, nem minha, transformar o mundo. Claro, nós, enquanto sujeitos políticos, sim, mas não enquanto psicanalistas. Não vamos substituir o protagonismo de ninguém. Mas esse é um problema que me ocorre trazer para nós refletirmos aqui. Quer dizer, né? Então, eu só não concordaria... Quando você diz que nós somos obrigados a sobreviver, e, ao mesmo tempo, nós ficamos incomodados com o mercado, mas somos obrigados a sobreviver, quer dizer, somos obrigados até certo ponto, quer dizer, porque, na realidade, nós devemos viver como os bebês, não é? Mas nós podemos também já mobilizar formas alternativas a essa questão do mercado. Quer dizer, várias pessoas que se formaram nessa psicologia social psicanalítica foram trabalhar em ONGs, é interessante, foram contratadas até por ONGs. Outras entraram em concursos públicos para prefeituras e passaram um tempinho lá, o secretário... Pô, mas você sabe... Você aprendeu o quê? Não precisa ter testes, não precisa ter argila porque em psicologia tem umas argilas especiais para pessoas que têm alergias e tal. Pô, a pessoa está lá no bairro, na periferia, trabalhando com areia normal, agora tem que ter uma argila. Esqueça esses papos daí. Tem que ter uns desenhos especiais, uns papéis. Pega um papel qualquer, inventa, trabalha com folha, trabalha com galhos de árvore, etc. Seja criativo. Pegue aquilo que você aprendeu na faculdade e não seja um técnico passivo e tal. Reinvente com a sua comunidade aquilo que você recebeu e isso em alguns lugares tem dado certo. As pessoas têm... Então, nós podemos ir transformando também, desatrelando-nos um pouco, eu diria, tanto do modelo clínico liberal, que eu acho que é uma herança conservadora da psicanálise, como também de uma concepção de sujeito muito individualista, muito centrada, que aí vem a crítica dos nossos colegas antropólogos, sociólogos, dizendo a psicanálise é o epifenômeno burguês, não é? Para o universo burguês, quando acabar o sujeito burguês, acabou a psicanálise, que é um tipo de repto que nós ouvimos por vezes, não é? Então, são basicamente, para o início de conversa, depois, por exemplo, são esses dois pontos que eu gostaria de trazer aqui para a conversa, né? Assim, de fato, a totalidade da ordem do mercado, ela é totalitária, né? E constitui espaços de ONG que são espaços de tentativa de barramento para
instauração, são vértices produtores de direito que escape à mediação financeira, mercantil, né? O nosso trabalho, o nosso grupo é uma espécie de ONG anarquista que é autossustentada pelo desejo, né? É um grupo de e que não tem jeito, mesmo as ONGs que estão comprometidas com o espaço público e com os direitos, elas são sustentadas em algum lugar e elas batem na porta dos seus financiadores e elas pedem energia à ordem do mercado. Ninguém não tem vida, né, que não esteja mediada pela forma mercadoria ainda, né? Por outro lado, você tem toda a razão. O potencial crítico de ultrapassamento do indivíduo burguês da psicanálise é um elemento promissor, aí, né? Promissor porque está na raiz dessas estruturas biopolíticas, né? Está na raiz dessas estruturas. Então, eu concordo com você, mas, por outro lado, eu estou tentando fazer uma dialética aqui, né? Por outro lado, né, são muitas as verdades, né? São muitas fazer. Por outro lado, assim, quando uma pessoa vem, porque está em grande sofrimento, vem para o modelo clínico, eu realmente não tinha pensado dessa perspectiva, porque isso é uma evolução bonita, social, política da psicanálise, que vem do campo, talvez, me parece, que vem do campo lacaniano, né? Quando o inconsciente está na linguagem, né? Quando ele está na articulação com o mundo, né? E a minha tradição é a tradição freudiana, kleiniana, pós-kleiniana, com o desvio do Winnicott, que é o cara que faz essa abertura dentro dessa tradição, faz esse buraco para fora, né? Com as questões da transicionalidade, aí entra uma cultura muito mais forte, né? O último Winnicott estava quase trabalhando assim, né? Ele sempre trabalhou assim no hospital, né? Aí era uma sabedoria, né? Então, assim, psicanálise vida, psicanálise em qualquer lugar, em qualquer relação, né? Que é uma coisa muito sutil, né? É uma coisa muito sutil, um desvio, né, na intensidade da linguagem, das posições, e é aí que o analista opera, né? Por outro lado, esses grandes sofrimentos e essas paralisias, né, essa dimensão de patos que a psicanálise também recebeu, né, essa miséria humana, né, essa miséria humana, sabe, que é a dimensão trágica também da existência, né, que a clínica pode ser entendido como um lugar para receber essas figuras do trágico, e não essas figuras do enigma, inclusive, do enigma da experiência humana, aí com um pouco mais de densidade. O fato é que as pessoas elas acreditam nesse modelo que tem alguma coisa de regressivo, você tem razão, porque ele é orientado para a ideia primeira, né, de um dispositivo psíquico que cuida de outro, que é a relação mãe-bebê. No fundo, é o modelo da relação mãe-bebê. Tudo isso é a relação mãe-bebê, né? É um modelo de fundação, é um modelo de fundação do sujeito, né? Então, assim, eu não sei se necessariamente a clínica precisa ser pensada como uma aposta no indivíduo e na ideologia do sistema do indivíduo. Inclusive porque o deslocamento e a produção de experiência emocional na esfera da clínica que se produz, ele faz deslocamentos em muitos sujeitos. Aquilo ali é coletivo. E, no nosso caso, o nosso coletivo de analistas já não nos consideramos individualmente portadores do herói psicanalista, né? Muito mais rico o grupo de analistas, né? Muito mais rico a sociedade dos analistas, né? do que o psicanalista que é um lugar numa escala de poderes de uma instituição, né? Então, isso para a gente não interessa. Tem um anarquismo no nosso negócio, né?
que, enfim, a gente não tem essa radicalidade social do que vocês pensaram, né? Mas a gente tem outras radicalidades que não incidem sobre reforçar essa figura, né? Se a gente pudesse, a gente não trabalharia, eu não trabalharia mais no consultório para cobrar qualquer coisa, né? Se fosse possível, né? Porque não tem nenhum interesse naquilo ali. Aquilo ali é muito reduzido para as potências da psicanálise. E eu acho que você está trabalhando com as potências da psicanálise avançadas, né? Gostei muito de te ouvir e, quem sabe, isso chega numa outra equação, né? Vamos conversar. Obrigado.